como é um hábito, é muito comum e corriqueiro se fazer. Então, se ele é um patrão ruim, ele vai te conduzir a coisas negativas. Por isso, em relação a isso, eu gostaria de trazer a seguinte reflexão, que nós deveríamos ter três crenças bem profundas sobre o hábito. A primeira delas é que isso deve mudar. E você sabe o que deve mudar. Todos nós sabemos o que deve ser mudado. Então não basta acreditar que deveria mudar. Isso não é suficiente. Você tem que entender que deve sim mudar. Em segundo lugar, traga a mudança para você, dizendo assim, conjugando o verbo em primeira pessoa. Eu devo mudar. Eu devo mudar. Eu devo mudar isso. Aí você cita o que você tem que mudar. Muitas vezes você tem que mudar a forma de você falar, muitas vezes você tem que mudar o trato com as pessoas, você tem que mudar, sei lá, qualquer um dos hábitos que você entende, né, pela palavra de Deus que são negativos. Outros podem até lhe ajudar, isso é fato, mas sou eu o responsável pela verdadeira mudança. E terceiramente, você tem que ter a seguinte máxima: assim como você entende que deve mudar, assim como você entende que vai mudar, você pode também dizer: eu posso mudar isso. Então, eu criei o que estou vivenciando, portanto, eu posso mudá-lo. Fique com essas três máximas aí para nós começarmos a nossa reflexão da palavra de Deus. Conforme a enquete, nós estaremos estudando as epístolas de João, que, aliás, são três, né? As três epístolas de João, a partir de hoje, nós estaremos estudando. Quero passar aqui para o pastor Arlindo, nesse momento, para que ele possa orar, nos apresentar a Deus em oração, e assim iniciamos o nosso trabalho. Pastor Arlindo, por favor, o senhor Deus em oração. Tem que tocar isso. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos. Muito bom a gente estar aqui nesta manhã para aprender um pouco mais da palavra, nós juntos crescendo. Esse é um propósito de Deus para a nossa igreja, para nossas vidas, né? E é uma grande oportunidade. Então vamos orar aqui para iniciar o nosso estudo bíblico. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos gratos na sua presença nesta manhã, por esse novo dia, um dia tão precioso, tão maravilhoso para todos nós, onde nós podemos agora, Senhor, nesta ocasião, podemos ver e conversar com os nossos irmãos, Senhor, nessa ocasião de estudo, no sentido de compreender melhor, de entender melhor, de, Senhor, estarmos nesse aprendizado tão precioso. Eu oro para que a Tua palavra fique em nossos corações, nós possamos crescer um pouco mais neste dia, em nome de Jesus. Nós possamos entender que a mudança é nossa responsabilidade e que nós, meu Senhor, devemos buscar, Senhor, uma mudança para um crescimento, para um avanço em nossa vida cristã, em nossa fé, onde nós possamos crescer, nós possamos amadurecer mais. Nos ajuda, Senhor, que toda a Tua igreja seja abençoada e que o Teu Espírito Santo venha nesta manhã, promovendo no coração dos Teus filhos a alegria de aprender, a alegria de buscar a Deus, a alegria, Senhor, de estarmos nesse tempo de comunhão, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando de forma maravilhosa. Que o coração dos Teus servos tenham paz, que sejam dispostos a aprender para a glória de Deus. Que assim seja, para a glória
do nome do Senhor Jesus, ó Deus. Levanta a nossa igreja nesse tempo que estamos vivendo. Levanta teu povo, Senhor, nesse tempo de luta, de dificuldade, de afastamento social, mas que a graça de Deus seja sobre a tua igreja. Levanta a tua igreja nesse tempo difícil. Eu quero a tua provisão na vida de cada um dos teus servos, Pai, pois nós dependemos de ti. Não existe crescimento, Senhor, da glória sem a mão de Deus, sem a provisão do Senhor. Então, venha, Senhor, promover o crescimento em nossas vidas, promover o crescimento em todas as áreas de nossas vidas, para que possamos, meu Pai querido, nos tornar mais preparados, mais pronto para aquilo que o Senhor deseja nos usar. Que seja feita a sua vontade em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos e agradecemos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, antes de iniciar no estudo propriamente dito, eu gostaria de fazer assim uma reflexão, né? Outra, mas em relação à nossa metodologia e em relação a essa maneira que nós estamos agora estudando. A aula remota, a aula por meio de qualquer aplicativo, exige mais do estudante. Por quê? Porque dentro da sala de aula física, no caso, se nós estivéssemos lá na igreja, nós temos a cultura de que o espaço, né, da igreja é um espaço sagrado e que aquelas paredes ali, de uma certa forma, nos impõe a ideia de respeito, a ideia de compromisso e a ideia de atenção. Não é diferente também na aula virtual. Vai exigir mais de você porque você está em casa. Por você estar em casa, você tem outros estímulos confortáveis que pode te levar a não ter a atenção devida para o conteúdo. Isso acontece no meio secular e aí também acontece na igreja. O culto no Instagram, por exemplo. Se você não tiver cuidado, você vai ligar a televisão, você vai ficar olhando o WhatsApp, você vai ficar olhando outros aplicativos, isso é muito possível. Então, permita-se você não sabotar esse projeto, como o pastor bem orou e apresentou a Deus. Eu mesmo já me sinto restaurado, né, por participar desse projeto. Minha vida já mudou. Eu não sei a sua, mas a minha já mudou. Só o fato de eu saber que no domingo pela manhã nós vamos estudar a palavra de Deus, algo me alegra o meu coração. Então, eu espero que você também sinta essa mesma alegria e que você tenha a mesma dedicação com a qual eu estou me dedicando a essa escola. Dentre muitas atribuições que eu tenho, para os irmãos entenderem, eu ensino no curso de Direito, Arquitetura, Pedagogia, eu coordeno também a Pedagogia. Agora estou com um programa de televisão todas as segundas-feiras. Toda semana tem que convidar as pessoas, fazer a pauta, fazer o programa, estudar o conteúdo. Enfim, a minha semana é toda lotada para a glória de Deus. Mas mesmo assim, muito me alegra em reservar um tempo. Isso foi até uma ferramenta para eu voltar a estudar mais a palavra de Deus. Eu já tinha a prática de ler pela manhã, pelo menos um capítulo da Bíblia, e agora eu tenho que me dedicar um pouco mais, já porque estou num espaço de ensino. Então, subentende-se que eu tenho que me elevar em conhecimento e em graça para chegar até a casa dos irmãos. Da mesma sorte, eu espero que você tire aí os distratores, que não são poucos. A nossa casa é um dos melhores lugares do mundo, pelo menos é o que eu acho, né? Um dos melhores lugares do mundo é minha casa. Não é a casa maravilhosa dos outros, não é o hotel, né? A nossa casa é o melhor lugar do mundo. Então, nesse melhor lugar do mundo, abra espaço para esse momento virtual, para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. E aí eu quero que nós vamos fazer um pouco diferente da aula passada, tá?
Na aula passada, a gente primeiro fez a exposição, né, do estudo e depois nós fizemos a atividade. Hoje nós vamos fazer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo a atividade, nós estamos discutindo sobre o conteúdo. Para que eu possa ter da parte de vocês a contribuição continuada durante toda a nossa aula, nós tenhamos a contribuição de vocês, tá bom? E assim, ativamente, nós possamos estar juntos aprendendo a palavra de Deus. Eu estou sozinho ou eu estou com alguém? Tem alguém aí na sala? Amém, bom dia, glória a Deus. Bom dia, Jás. Deus De é vez em bom. quando, na sala de aula secular, né, eu pergunto, porque os irmãos fazem isso, desligam as câmeras. Eu tinha noção de que na igreja os irmãos iam ligar a câmera, né, mas os irmãos estão fazendo igual os alunos secular. Agora, é claro que nas salas de aulas seculares, eu tenho no mínimo 30 alunos, né, numa sala. 30, aí tem turma que tem 40, aí no mínimo ali, naqueles 40, uns 4, 5 ligam a câmera, vai animando a gente. Então, quando você quiser, puder e quiser ligar a câmera, vai diminuir o meu tempo no psicólogo, tá certo? Porque está comprovado que esse modelo de aula adoece o professor. Mas, tudo bem, vamos lá, vamos para frente, que atrás vem gente. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Os irmãos nem ligam, né? Eu contei que o professor adoece, o professor adoece porque o aluno não liga a câmera, mas você, ó, nem te ouviu. O irmão Maestro entrou aí, irmão Maestro entrou aí. Mostra sua cara, irmão. Muita câmera nessa hora. O irmão Fribiel entrou. Olha, Irmã irmã Ivani ali, ó. Uma feira gigante. Daqui a pouco ela vai fazer comida aí para todo mundo. Eu recebi meu forno essa semana. Sexta-feira chegou meu forno, aí eu já comecei a assar umas coisas gostosas para poder inaugurar o forno e saber se ele está funcionando, né? Tá bom. Depois eu mando meu endereço. Tá bom. Ei, irmãos, vocês estão vendo a minha tela? Sim, senhor. Pronto. Sim. Agora eu vou, como de costume, mandar aquele link. E os irmãos, diferentemente da outra vez, agora o comando das atividades está na minha mão, tá? Eu posso parar, só vai passar para a próxima pergunta quando eu permitir, tá certo? Para poder não ficar atropelado, um respondendo na frente, outro respondendo atrás, entendeu? Então, e por meio das perguntas, nós vamos trabalhando a temática, tá certo? Certo. Nós já adiantamos aos irmãos, estaremos falando sobre as epístolas de João. E eu adotei como instrumento, né, de estudo os comentários do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é muito difícil você começar do zero, meu irmão. Você pegar um texto sagrado e fazer uma exposição, eu confesso para os irmãos que é algo bem complicado, né? Então, nós precisamos utilizar as coisas que já estão postas, prontas. Esse servo de Deus aqui, ele estudou menos umas 300 obras aí para poder, né, estar trazendo esse estudo tão aprofundado das Escrituras Sagradas. Quem está aí é a Bel Belchior ou é a Sandra Belchior? Bom dia. A minha convidada ó, já chegou aí, já está na sala. Ou é a Bel da nossa igreja? É a Bel da nossa igreja. Pronto, muito bem, Bel. E qual o nome da sua convidada aí? Eu convidei duas, o nome dela é Bel, né? Aí eu achei que era ela, tá assim, foto aqui. Seja bem-vinda, Bel. Mas é a nossa Bel, Ivani.
Irmão Elione também entrou aí, ó. Glória a Deus. Muito Glória. bem, Elione. Depois de muita peleja, eu entrei aqui pelo meu. Oi, Lídia. Paz do Senhor. Senhor, saudade, meu Ivani. Também, muita saudade. Vamos continuar. Uhum. Vou voltar aqui para a nossa tela. Eu vou mandar o link agora para os irmãos no chat. No chat, aí nas mensagens. Você vai na mensagem agora, dá uma olhadinha no link e você clica nele e você entra na atividade, tá bom? Certo. Bora lá. E aí, Bora. vamos a partir da entrada dos irmãos, nós vamos estar começando os nossos estudos. Enquanto vocês se localizam, uma pessoa já entrou aqui. Essas Eu três também. epístolas de João, Eu também essas três entrei. epístolas de João, elas têm uma mensagem, né? Solene e urgente para a igreja contemporânea. Você pode estar pensando, mas uma epístola escrita no primeiro século, ela ainda tem vigor no nosso tempo? Irmãos, parece que João está escrevendo para a nossa sociedade. De tão Oi, Luiz, licença, desculpa Oi, aí. Yasmin. Eu cliquei nesse link, só que eu tô meio perdida, eu não tô sabendo o que fazer lá dentro. Você só aperta na barrinha verde e deixa Deus trabalhar na sua vida. Tem uma barrinha verde logo embaixo, Start. Você entra, já fica rica na hora para outra. Como é que eu faço para poder ter acesso a isso daí? Eu não consegui, não. Acabei foi saindo aqui da reunião. Não, Onde que é? você não saiu da reunião, não, Ivani. Porque E quando você. agora? Me escuta, Ivani. Quando você entra em outro aplicativo e você está utilizando o Meet continua lá. É aquela barrinha verde que fica em cima do seu celular. Você está no celular, é? Eu estou no celular. Pronto. Aí agora pode clicar no link, eu vou mandar de novo o link, viu? Mas como é que eu faço para ter acesso a esse link? Porque eu não sei qual que é. O outro que eu entrei... Eu vou mandar, sabe aonde? Eu vou mandar no WhatsApp, tá bom? Aí é bom. O WhatsApp é melhor para Vou mim. mandar no seu WhatsApp, no privado. Olha lá agora. Ivani. Deixa eu ver aqui. Mas na tela inicial, onde tem aqueles 3 pontinhos lá embaixo à direita, se clicar lá, aí tem lá onde tem mensagem, vai estar lá. Ah, tá. Deixa eu ver então. Porque Porque ainda não fui para o WhatsApp, porque fica muito lento. Mas vai chegar já no seu mensagem. WhatsApp, nas mensagens, conforme Paulo aí bem didaticamente explicou. Quem é essa pessoa que entrou aí? Lemon Loraxadina. É remédio, não? É porque o aplicativo ele dá uns nomes para a gente, uns nomes bem carinhosos. Eu sou Noni Guinevere. Nem Misericórdia. mensagem, não consegui, nem chegou o seu WhatsApp, não, viu? Não entrou ainda no WhatsApp. Olha no chat, onde Paulo falou, no seu aplicativo tem 3 pontinhos. Ó, você tá vendo minha tela aí? Então você Agora vai apareceu. Agora aqui, apareceu. ó. Isso. Eu consegui. Agora Pronto. apareceu para mim. Pode clicar. Pronto. Nós temos. Pronto, você entrou, Ivani. Você entrou. Aí assim, pessoal, como todo jogo, o jogo ele é de uma certa forma mexe com a nossa carne, né? De uma certa forma mexe. Então, os irmãos se errarem, se não ganharem, tá? Não se atribulem, não, tá bom? Permitam-se apenas entender que é uma ferramenta a mais para que possamos ter o nosso itinerário pedagógico aqui da nossa aula. Beleza? Beleza. Tá bom, Ivone disse, tá bom. tá bom. Vamos lá.
Vamos começar os nossos estudos. Antes de dar o meu start aqui, só dando essa introdução, né? Os problemas que motivaram o idoso apóstolo João a escrever essas cartas ainda atinge as igrejas de hoje. Porque, irmãos, os tempos mudaram, mudaram. Mas o homem é praticamente o mesmo homem, corrupto, suscetível às novidades. Então, nós hoje vamos ter um estudo muito legal para a gente poder ficar vigilante com relação a esse tipo de incertiva do inimigo das nossas aulas. Assim como na aula passada, nós estudamos sobre batalha espiritual, né, para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. Hoje é o momento de você se revestir do conhecimento e da graça de Deus, para você combater as incertivas que vêm para a sua vida, tá bom? Então, os problemas podem até ter uns aspectos diferentes, porque a cultura muda, mas a essência é o mesmo. O Evangelho de João, porque o apóstolo que escreveu a carta é o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho. Então, o Evangelho de João foi escrito para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo pudesse ter a vida eterna. Já a primeira carta, que é a que nós vamos começar a estudar hoje, ela foi escrita para quê? Você pode até anotar aí, né? Qual foi o propósito da carta, da primeira carta de João? O propósito era dar garantia aos que criam em Cristo acerca da certeza da salvação. Então, João tinha um principal propósito de dizer: ei, crentes, vocês podem ter a certeza da salvação. Está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês os elementos que atestam essa certeza. E aí vocês vão ter um elemento doutrinário, um elemento social e outro elemento para vocês afirmarem que podem crer no Evangelho e na salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, vamos para o exercício, para aí a gente continuar os nossos estudos e as nossas discussões. Você tem aí 60 segundos, né, para poder ler a questão com atenção. Muito bem, o seu tempo é esgotado, mas vamos discutir aqui sobre essa primeira questão, né? Interessante. Você vai marcar as alternativas, ou a alternativa que retrata o propósito, o objetivo de João escrever esse texto sagrado. Então, a alternativa correta é essa. Qual era o principal objetivo de João? Para que as pessoas crescem que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem a salvação nele, em Cristo. Não na religião, não nas obras, não é? Mas que pudessem ter esta certeza. Ficou claro, meu irmão? Até aí, tudo beleza? Próxima questão.
Eu acabei de falar isso, né? Pronto. Mais uma vez, o objetivo era a escrita com o propósito de dar, isso fica bem enfatizado, né? Ele tinha um objetivo, o propósito de dar garantia que os que acreditavam, os que cria em Cristo Jesus, acerca da certeza da salvação nele. Nele em quem? Em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Próxima. Agora vamos para o propósito da segunda carta. Isso aí vai para seus conhecimentos gerais, né? Ok, ok, ok. Muito bom esse quiz, Ivo, muito bom. Muito bem. Então, enquanto que na primeira carta ele dá essa certeza, né, da salvação em Cristo Jesus, na segunda epístola ele quis alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres. E é importante destacar falsos mestres inseridos dentro da igreja, não na periferia, não nas religiões da época, mas os falsos mestres dentro da igreja. Olha como isso é atual, né, pastor Arlindo? Nós temos o mesmo perigo nos dias de hoje. E o maior perigo para a igreja continua sendo o seio dela. Jesus ele disse que o nosso maior inimigo são os nossos próprios irmãos. Não é que você agora vai ter que estar combatendo contra o seu próximo. Mas, na verdade, a Bíblia Sagrada nos alerta sobre uma realidade que é de todas as culturas. O perigo da igreja não são as pessoas que falam besteira fora dela, mas sim aquelas que falam bobagens dentro da igreja e que são muitas vezes para nós uma referência. Esse é o grande perigo. Então fique alerta, meu irmão. E se confirma, Ivo, quando Jesus diz lá na frente, né? Naqueles dias muitos virão em meu nome, e eu vou dizer, Exatamente. eu não te Bora. conheço. Olha que forte. Isso, Paulo. Muito bem. Bora para a terceira. Bora-se embora. Let's continue. I don't believe. Yes. Ok, all right. Peraí, Ivo, deixa eu responder, Ivo. Prontos.
Irmão Maestro, se quiser ajuda para responder, eu lhe digo, viu? Acertei mais uma. Ó, o José Vieira aqui chegando. A paz do Senhor, meu irmão. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Então, meu irmão, a terceira epístola, sobre o propósito da terceira epístola, também para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos líderes, né? Enquanto que na segunda eram os mestres, aqueles que aparecem como para ensinar, né? Na terceira, ele vai alertar quanto ao perigo dos líderes de uma forma geral. Tanto aqueles que vêm para ensinar, quanto aqueles que estão ali na posição de gestão. Era um marco da época e é também uma realidade de hoje. Estejamos alertos, apercebidos, né, sobre essa realidade. Próxima questão. Nessa daí você vai marcar 3 alternativas, viu? Eu sei que talvez o tempo tenha sido pouco, né? Você não tenha respondido as 3 questões, mas vamos lá, vamos voltar aqui para a questão em si, né? Irmão Simão, o senhor está aí? Não sei se ele. Para mim, eu tinha visto ele entrar, mas não sei. Vamos lá. Irmãos, João apresenta uma tese, né? Uma tese para que os irmãos tivessem segurança a respeito da salvação em Jesus. E aí ele oferece 3 provas. Então, se o crente tivesse passado nessas 3 provas, ele podia ter essa certeza. Então, não era bagunçado como ainda não é hoje. Não é bagunçado o reino de Deus, né? O apóstolo se utiliza de uma tese que oferece uma segurança aos adeptos da fé. Quais são essas 3 alternativas? Quem marcou essa primeira aqui? A primeira seria a prova doutrinária. Então, qual era a doutrina na qual eles teriam que acreditar? A doutrina da fé em Jesus. Então, a primeira prova era a prova doutrinária, que é para que eles acreditassem em Jesus. Ou seja, a fé em Cristo. Vocês lembram daquelas expressões que ele utiliza na epístola? Aquele que nega que Jesus veio em carne e nega que Jesus é o Cristo, não procede de Deus. Esse é o enganador e o anticristo. Ninguém pode se considerar cristão negando a encarnação de Cristo. Ninguém pode ser salvo negando a natureza
divino-humana de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é meio Deus e meio homem. Jesus Cristo é Deus homem. Então, a primeira prova que João quer trazer, e aí serve para nós, qualquer doutrina, meu irmão, que tente negar isso, não acredite, porque senão você vai ficar enganado. Porque a nossa fé é numa doutrina específica. O reino de Deus não é bagunçado. Muitas vezes você escuta as seguintes expressões lá no mundo: todos os caminhos levam a Deus, né? Vamos já falar sobre isso. Até tem um fundo de verdade nisso, porque todo homem vai para Deus, mas vai para o juízo. Mas só um caminho leva à salvação. E o caminho da salvação começa pela doutrina. Então, a doutrina na qual nós devemos acreditar é a nossa fé em Jesus, que ele é Deus e que ele é homem. Se você pensar, não, mas Deus não nasceu de Maria, Jesus não pode ter nascido de Maria, porque a carne, como é que Deus vai se encarnar? Esse negócio está bagunçado. Se você começar a questionar isso, você está enveredando por caminhos que está abalando a doutrina. Então, existia, nós vamos já falar mais profundamente sobre isso, uma filosofia na época que ela era oriunda do dualismo grego. Você vai já entender o que é isso. Que negócio de dualismo grego é esse, que influenciou os filósofos da época e que estava inserindo essa doutrina na igreja? E João traz a tese, peraí, Jesus é Deus sim, e ele foi encarnado, o espírito que nega que Jesus veio em carne, esse espírito é do anticristo. Então a doutrina é essa. Tome nos peitos, tome na cara. A doutrina é que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus, por ter misericórdia de nós, encarnou no homem para que a humanidade pudesse ser salva. Se essa verdade, irmão, se essa verdade ela for contrariada, desmantela toda a nossa justificação. Aí não tem salvação não, porque a salvação só tem se Deus cumprir a justiça. E a justiça de Deus só pode ser cumprida pela morte de alguém por nós. E Jesus morreu, e para que ele pudesse morrer, tinha que ser um homem. Então, morreu em carne, encarnou, tabernaculou entre nós, para que pudesse, hoje, nós termos a vida eterna. A segunda prova, aí João diz, espera aí, não para por aí não. O crente é salvo, sim, mas tem a segunda prova, que é a prova social. E aí ele usa termos muito peculiares de seu linguajar, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. E ele é muito contundente em dizer, você só ama se você fizer para o seu próximo. A testificação do amor que você tem a Deus é você fazer algo a alguém. Então, é a prova social, o amor ao próximo. Aqui era para ser 3, irmãos. Essa, onde tem segundo aqui, está digitado errado. E a terceira prova é a prova moral. Ninguém pode dizer que é firme em Deus, ele não é obediente a Deus. Até aí tudo bem, meus irmãos? Sim ou não? Tem alguém no Brasil? Ou foram todos embora? Sim, sim. 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 Vem enquanto vão dando uma palavrinha aí, senão eu vou dormir também, viu? Mas você desativou o microfone da gente, homem de Deus. Eu desativo na hora que você fica com o frivião aí, fica dando interferência na aula. Mas aí eu desativo, mas você pode ativar, conforme você ativou aí, viu? Tá bom, não falo mais, só falei uma vez. Tchau. Não, a questão não é falar, irmão, é porque na hora que vocês estão respondendo, aí o ruído da rede, do armador, tudo vem para cá para a aula, tá entendendo?
Então, você Fica dando eco. vontade para falar. Aliás, é bom que vocês falem, liguem o microfone, mas assim, eu peço desculpa se alguém se ofende quando eu desligar, mas eu desligo não é na sua fala, eu desligo para os ruídos do ambiente não interferir a qualidade do áudio da nossa aula, tá bom, meus irmãos? Vamos ter paz, vai dar tudo certo, o fogo vai cair, a labareda vai descer. Let's continue, Paulo. Vamos para a próxima. Quem era João? Bum! O tempo acabou. O tempo acabou, o tempo urge, mas vamos lá saber quem era João, né? Parece que João era filho de Zebedeu, sim ou não? Sim, Seu pai era empresário da pesca, né? Devia ser, porque João era pescador. Com certeza. Ele era pescador, assim como também o seu pai. Então, João era filho de Zebedeu e Salomé. E João era irmão de Tiago. Seu pai era pescador e ele também era pescador. Próxima questão. Mas ele é irmão de Maria, a mãe dele? Sim, ele era primo de Jesus, né? Então, mais algumas informações aí sobre a biografia era de muito parecido a João. resposta. As alternativas, ainda mais que uma. Já apareceu outra pergunta, uma vez? Ai, meu tempo vai acabar, nem vi. Ah, eu vou marcar aqui. Eu vou botar mais tempo agora, na próxima. Bum! Acabou o tempo, nem deu para ler. Não sei nem se- Vou botar mais agora. Ivana, só um momento. É como a resposta é grande, quando a gente está lendo, aí o tempo se acaba. O tempo se acaba, né? É. Eu perdi várias vezes esse tempo. Ó, meu tempo foi. Bora lá. Bem, primeiramente, né, João era filho de Zebedeu, conforme vocês viram, e Salomé, e irmão de Tiago. Seu pai era empresário da pesca e sua mãe era irmã de Maria, que era a mãe de Jesus. João era galileu e certamente deve ter crescido em Betsaida, né, às margens do mar da Galileia. E ele, à semelhança de seu pai, era também pescador. João, ele realmente se tornou o discípulo de Cristo depois da morte de João Batista. Então, antes de ser o discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista, né? Mas
deixou suas fileiras para seguir o carpinteiro de Nazaré, né? Depois da morte de João Batista, ele passou a seguir o Filho de Deus, né? Passou a ser discípulo de Jesus. João, ele era, sim, do círculo mais íntimo, né? Ele era da intimidade de Jesus, assim como Pedro e Tiago. Esses três eram mais próximos do Senhor. Era o chamado grupo seleto, né? O grupo seleto da companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desses três apóstolos, aliás, desses três, João, Pedro e Tiago, João é o único que encostou a cabeça no peito de Jesus e foi chamado de discípulo amado, né? No Evangelho, João, ele fala sobre ele mesmo, né? Se refere a ele mesmo como discípulo, outro discípulo, discípulo a quem Jesus amou, não foi assim? Aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus. Esse foi o caminho modesto que João seguiu para se apresentar lá no Evangelho, lembram? E uma outra informação importante, irmão, sobre João. João foi duro na queda, né? Os apóstolos, tanto no julgamento, começou a fugir no julgamento. Aliás, começaram a fugir quando Jesus foi preso. Pedro já vazou, negou ali, né? Quando o galo cantou, sumiram. Todos sumiram, menos João. João, ele ficou tanto no julgamento quanto na crucificação. Eu não sei se os irmãos se lembram que o que foi que Jesus fez na cruz. Ele falou um negócio para João. Quem lembra? Aí está sua mãe e fala para Maria, aí está seu filho. Muito bem. Fala para Ou, né, aos cuidados de João, a sua própria mãe, como se dissesse assim: eu estou morrendo, né, como filho, eu vou entregar a minha mãe aí a você, aos cuidados da casa. Veja só a intimidade, né, com que João e Jesus se tratavam. Muito interessante. É interessante, Ivo, Oi? porque eu acho muito interessante essa parte, porque é o seguinte, Jesus tinha muitos outros irmãos, mas naquele momento ele confiou a sua mãe justamente para João, não para o irmão dele, porque Que ele era poderia o ter falado, primo, né? né? Um Exatamente. primo. E Porque assim, quando uma mulher ela é viúva, quem cuida é o filho mais velho. Como Jesus era o mais velho e estava sendo crucificado, o certo seria o segundo mais velho tomar conta dela. E ele passa essa incumbência justamente para um primo, para ver como ele era tão amado, né? exatamente. Isso, além de demonstrar o amor de Jesus por João, fala muito sobre o caráter de João, Uhum. né? Logo, Jesus não viu perfil em nenhum de seus irmãos para cuidar de Maria, e também os irmãos de Jesus não estavam ali, né? Já vazaram, assim como todos que tinham uma certa ligação com Jesus fugiram, porque todos poderiam ser perseguidos ou mortos caso tivesse alguma ligação com esse carpinteiro de Nazaré que estava fazendo aquele alvoroço e estava incomodando as autoridades, tanto civis quanto as autoridades religiosas da época. Jesus, na verdade, era uma grande ameaça, né, para a confortável vida de engano com a qual vivia tanto as pessoas religiosas quanto também os injustos governantes da época, né? Que Jesus ele trazia falas e doutrinas que de uma certa forma levava o povo a se libertar daquele regime. Então ele era uma ameaça a César, ele era uma ameaça ao governo, ele era uma ameaça ao sistema religioso hipócrita da época, né? Chamado por ele mesmo de sepulcros,
caiados, né? Os fariseus, os saduceus, eles estavam ali com as suas vidas desnudas frente às denúncias de Jesus Cristo como a verdade, né? Jesus como verdade trazia ali uma informação que comprometia todo um sistema. E João não teve medo de enfrentar esse cenário e permanecer ali ao lado do seu mestre. João também, meus irmãos, ele foi testemunha ocular tanto da ressurreição, isso é uma informação importante, quanto da ascensão. Ele foi um dos primeiros a ver o túmulo de Jesus vazio e a testemunhar o Cristo ressurreto, primeiro na casa com as portas trancadas e depois no mar da Galileia, né? Quando Jesus foi assunto aos céus, João estava entre os discípulos que olhavam para as alturas enquanto Jesus subia. Então, o autor de que nós estamos falando, ele é testemunha ocular e ouvinte de Jesus. Ele viu, ele ouviu e ele tocou em Jesus. Então, João tornou-se uma das colunas da igreja de Jerusalém, né? E é tanto que ele foi o único dos apóstolos que teve, vamos dizer, a morte morrida, né? Morreu de velhice. Todos os outros tiveram ali a sua vida interrompida por algum tipo de atrocidade do sistema religioso da época ou político, mas João, mesmo tendo várias tentativas contra a sua vida, ele permaneceu vivo e morreu de velhice. Alguns estudiosos dizem que ele pode ter morrido em Éfeso, né? Igreja que ele tenha sido o pastor até a sua morte. Inclusive, alguns ainda arriscam a dizer que ele, nesse tempo, nesse período, tenha escrito essas epístolas, quando ele já era bem idoso, estava próximo a morrer e era pastor em Éfeso. Muito embora não tenhamos nenhum registro de algum milagre operado por ele, mas João, ele tinha a autoridade de dizer como Pedro ao paralítico, olha para nós. Então, esse autor, meu irmão, ele era realmente alguém muito próximo de Jesus, vale a pena estudar sobre ele. Ele passou, né, como eu já disse, os seus últimos dias em Éfeso, e muito provavelmente que João tenha fugido para Éfeso por volta do ano 68, no primeiro século, né, depois de Cristo, antes da destruição da cidade de Jerusalém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos para a próxima aqui. Hoje nós vamos fazer esse estudo mais geral, né? Depois a gente aprofunda no conteúdo. Vamos lá. Então, todas essas afirmativas, elas são verdadeiras, né? Alguns estudiosos acreditam que João tenha escrito
essa carta por volta dos anos 60. João escreveu as cartas já velho e provavelmente tenha feito isso em Éfeso. Outros estudiosos datam, né, a composição da carta entre 90 e 95 depois de Cristo. Por quê? Porque como ele denuncia o gnosticismo, e nós vamos já falar sobre esse assunto, e o gnosticismo ganha o apogeu nesse período, provavelmente ele tenha escrito a carta, né, nesse período em que esta filosofia ganha o seu apogeu. E aí ela afrontava uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, que é exatamente a questão da encarnação, né? Ela, quem se inclinava para o gnosticismo, quem se inclinava para o gnosticismo, estavam negando as escrituras. E ainda na aula de hoje, nós vamos perceber e qual é a doutrina, qual é a filosofia, Paulo Sérgio, do nosso tempo, que pode fazer com que a gente venha anular uma doutrina que está na Bíblia. Será que tem? Então, assim, o que mostra a contemporaneidade da carta de João. O assunto da carta, né, tem o escopo de combater essa proeminência, essa elevação do gnosticismo, e a gente vai aprender já já o que é esse gnosticismo, e se isso tem alguma relação com o nosso tempo, e se nós temos acontecimentos na contemporaneidade, que eles possam, assim, de uma certa forma, abalar, né, a nossa fé e alguma doutrina sagrada. Próxima. Então, você vai falar aí do duplo propósito de João de escrever a primeira epístola. Nós estamos começando hoje. Então, exatamente essa segunda opção aqui. Qual foi o duplo objetivo de João escrever? Isso aqui é uma coisa de você anotar, botar na geladeira, né? Para você lembrar. Ele tinha um duplo propósito de escrever a primeira epístola. Primeiro, em primeiro lugar, ele queria expor os erros doutrinários dos falsos mestres. Esse era o primeiro grande objetivo de João. O segundo era de confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. Agora vamos aprender um pouquinho, né, sobre esses erros doutrinários que João estava a mencionar. João escreveu, né, para defender a fé e fortalecer as igrejas da época contra muitas heresias presentes naquele tempo. Os falsos mestres, eles haviam saído de dentro da própria igreja. Eles se desviavam por preceitos doutrinários
como nós ainda vemos nos dias de hoje. João identificou o surgimento de uma perigosa heresia que atacaria implacavelmente a igreja no segundo século, que foi a heresia do gnosticismo. Meus irmãos, mas o que vem a ser esse gnosticismo? O que era isso? E se há alguma importância de se estudar isso no nosso tempo? Meu querido, posso lhe afirmar uma coisa. Mudou só o nome, mas ainda hoje nós temos o mesmo perigo e dito por pessoas de dentro da nossa própria igreja. O gnosticismo, ele era uma espécie de filosofia, uma filosofia religiosa que tentava fazer um concubinato da fé cristã com a filosofia grega. Toda vez que alguém quiser combinar a fé cristã com algum paradigma, com alguma filosofia humana, essa pessoa com certeza vai incorrer no erro e vai levar muitas pessoas ao erro. E quem eram os gnósticos? Os gnósticos, eles eram influenciados pelo dualismo grego. Como o próprio nome já diz, dualismo é duas coisas, né? Dualismo é dois. O que era o dualismo grego? O dualismo grego tentava separar o homem carne do homem espírito e a dizer que toda carne era má. Na filosofia grega, toda matéria é má e todo espírito é bom. Olha o perigo aí. Se toda matéria é má, como é, irmã Lídia, que Jesus poderia ter vindo em matéria, se ele é a bondade em pessoa. Então, se toda matéria é má e Jesus veio em carne, ou ele não veio em carne, ou ele tinha maldade. Então, isso abalava profundamente a doutrina da época. Então, João diz, espera aí, vamos combater esse negócio, que esse negócio não está alinhado com a palavra de Deus. Era um engano, porque, na verdade, não é bem assim que a palavra de Deus fala sobre o espírito e nem sobre a carne. A matéria não é essencialmente má, né? Na verdade, o homem caiu e Deus resgatou esse mesmo homem por meio da própria matéria. Então, João disse assim, peraí, mas Jesus ele veio em carne porque foi por esse caminho que ele trouxe a salvação. Então, os gnósticos diziam o quê? Dizia que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom. Por conseguinte, eles iam negar a encarnação de Cristo. Então, se eles iam negar a encarnação de Cristo, eles começaram a negar a própria doutrina. Essa posição resultou em duas diferentes atitudes em relação ao corpo. O que essa doutrina trouxe em relação ao corpo? Primeiro, a questão do asceticismo e, segundo, a questão da libertinagem. Então, se toda matéria é má, então eu posso pecar dissolutamente. Já que não tem jeito, a matéria é má mesmo, eu vou me aproveitar dessa maldade e vou me engalfinhar e entrar em qualquer tipo de prática. Olha o perigo. Alguns autores da época diziam que a ideia de celibato é melhor do que o matrimônio e que o sexo equivale ao pecado e é uma influência de crenças gnósticas. Então, de igual forma, a imoralidade e a perversão moral assolam a sociedade contemporânea
que assolam a modernidade contemporânea são produtos dessa filosofia. Então, o homem, por meio do gnosticismo, no mundo moderno de hoje, ele, na verdade, encontra amparo para pecar, pregando a libertinagem. Então, o gnosticismo, ele é, na verdade, um termo amplo que abrange vários sistemas pagãos, judaicos e semicristãos. Na origem pagão, o que é o gnosticismo? É um elemento de combinação entre gnósticos, que quer dizer intelectualismo, e misticismo oriental. O gnosticismo, meus irmãos, é totalmente sincrético em seu gênio. Uma espécie de mistura, né? De mistura, é um guisado místico entre teologia humana e pecaminosidade. As primeiras crenças do gnosticismo é a questão da impureza da matéria e a supremacia do conhecimento. Então, o conhecimento está acima de tudo, o conhecimento intelectual. Com isso, a filosofia gnóstica produziu essa chamada aristocracia espiritual, por um lado, e uma acentuada imoralidade, por outra. Em que sentido? Se ele tinha esse dualismo de pensamento, de que o conhecimento era algo muito importante e que a matéria era má, por um lado, havia muitos estudos e as pessoas se tornavam com uma teologia, com a ortodoxia, né? Muito interessante, mas não tinha ortopraxia, que é a prática da palavra de Deus. Pelo contrário, se inclinavam em pecar porque se apoiavam só no conhecimento. O gnosticismo ensinava que a salvação podia ser obtida por meio do conhecimento e não da fé. Esse conhecimento era o conhecimento esotérico e somente poderia ser adquirido por meio daqueles que tinham sido iniciados nos mistérios do sistema gnóstico. Quantos e quantos sistemas de hoje não se apresentam como aquele único que se pode obter a salvação? Olha, você só entra no céu se você passar por esse sistema. Todo tipo de iniciativa nessa linha, ela é perigosa. Então, o gnosticismo, para finalizar, ensinava que o corpo era uma vil prisão e que, em parte racional e espiritual do homem, estava encarcerada e da qual precisava ser libertada pelo conhecimento. Por isso, a palavra gnosis. Então, o conhecimento iria libertar a pessoa dessa pecaminosidade carnal. Então, os gnósticos acreditavam na salvação pela iluminação. Essa iluminação poderia ser mediante a comunicação de um conhecimento esotérico em alguma cerimônia secreta de iniciação. Isso deu, meus irmãos, vazão para várias doutrinas falsas. Então, as pessoas ainda hoje, elas se infiltram, né, em doutrinas que muitas vezes se distancia da palavra de Deus, das verdades essenciais. Amém, meu irmão? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido? Ou pode continuar? Bora.
Continuemos. Continuemos. Então, irmãos, o que vocês podem perceber é que o gnosticismo ele atingia verdades que já estavam muito bem consolidadas nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que se iniciava naquele tempo por meio dos evangelhos, e ali João começava também, como os outros apóstolos, a escrever as cartas. A primeira doutrina que já se afetaria era a própria doutrina da criação, porque Deus não criou a matéria má, né? A matéria não é essencialmente má. Na verdade, a matéria caiu, o homem caiu. Os gnósticos, eles estavam errados quando afirmavam que a matéria era essencialmente má. Deus criou o mundo e deu a ele uma nota. Gênesis 1:31. Muito bom. A segunda verdade que foi afetada, como eu outrora, e volto a dizer só para enfatizar, foi a doutrina da encarnação. Em segundo lugar, meu irmão, eu falei aí só da questão da existência dessa falsa doutrina. Mas o outro propósito, aí falando da coisa mais positiva do texto, né? João, ele tinha o propósito de confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. E como é que ele fez isso? Aí eu vou voltar a ressaltar as três áreas essenciais que ele fala em sua carta. A primeira, a área doutrinária, o propósito dele era colocar todos os crentes na doutrina de Jesus Cristo, crer nele como aquele que encarnou. Por isso que João escreveu assim, irmãos: tudo aquilo que nega que Jesus veio em carne é espírito do anticristo, porque ele estava combatendo o gnosticismo, que dizia que a matéria era má. A outra coisa que João assentava, a questão social. Que era a questão social? O amor. Além de você acreditar na doutrina de Jesus, que ele veio em carne, que morreu por você, na justificação, você também precisa demonstrar essa fé por meio da prática. E por último, ele fala da prova moral, que é a questão da obediência. Vamos para frente, que a gente já está quase encerrando. Next. Infelizmente o tempo acabou, mas a gente ir trabalhando aqui, né? Com vocês. Confesso que da próxima vez, se a gente utilizar esse recurso, nós vamos dar mais tempo. Irmãos, por favor, alguém que está aqui nessa sala, explique para a gente o que você entende por liberalismo. O que é essa doutrina, liberalismo? Alguém, por favor, por gentileza?
Eu imagino, rapaz, aí, eu imagino que seja acreditar naquilo que quer, não naquilo que é. Seria mais ou menos isso? Aquilo que convém, acreditar no que convém. Faz algum sentido? Acho que meu microfone está desligado. Sentiram falta de mim? Sim, você sumiu. Isso. Estava aqui respondendo, não vi nenhum Mas eu lhe comentário. ouvi, mas eu lhe ouvi. Você disse que o liberalismo seria a pessoa crer no que quisesse, fazer o que quisesse, não O que é? convém, E isso. eu desliguei a minha câmera para vocês verem como é que eu me sinto, né? Não é legal? Ah, isso é uma vingança? Desliga a câmera, desliga o microfone, ó. Tchau, queridos. Ei, gente, não é brincadeira. Vamos lá. Vamos entender, né, a contemporaneidade dessa carta. Talvez esse momento aqui seja o momento mais importante da nossa aula. Eu vou colocar três palavrinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Só um momento. Três palavrinhas aqui. Contemporaneidade. A contemporaneidade da carta, quer dizer, aplicar para o nosso tempo, né? Vocês estão vendo uma tela branca, então? Sim, estou vendo. Pronto. Agora vamos construir aqui com as palavras de vocês, e aí pode participar todos que estão na sala, né? Vou colocar a palavra aqui, ó. Li. Deixa minha letra com Liberalismo. liberalismo. É porque eu tô sem mouse. Meu mouse é na mão. Ficou bem lindo. A irmã Yasmin, professora, enviou uma letra dessa. Liberalismo. Então, liberalismo, fazer o que quer. Foi a resposta aí da irmã, pelo menos a leitura que eu li da irmã Jace, né? Fazer o que quer. Fazer o que quer, o que Livro convém, né? dessa doutrina, né? A questão do liberalismo. Uma outra coisa presente no nosso século é o pragmatismo. Anote essa palavra aí, Pragmatismo. 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 Minha letra. Pragma, vem. Me perdoe aí, viu, meu irmão? O Mas que é tá ficando pragmatismo? bonita a letra. A pragmatismo nós vamos trabalhar agora. O que é o pragmatismo? Né? Vem de Já praga, né? talvez venha de prática, com certeza. Então, assim, eu queria, através desse momento final aqui, trabalhar com vocês a importância dessa carta para a igreja contemporânea, né? Uma coisa é fato, os tempos mudaram, mas o homem, ele é o mesmo. As heresias que atacam o mundo, elas ainda são presentes no nosso tempo, né? Então, o que é o liberalismo? O liberalismo, antes de entrar no pragmatismo, o liberalismo teológico
como você faz o que quer, você vai. A primeira coisa do liberalismo, pessoal, nega a inerrância, e aí é uma coisa de você anotar: nega a inerrância das escrituras, nega a suficiência das escrituras, colocando outras coisas para acrescentar. Não, vamos botar mais isso, porque faltou isso nas escrituras, né? Então, nega a inerrância e a suficiência das escrituras. A semelhança do gnosticismo, movidos por uma falta de sabedoria, os mestres da atualidade também, eles se atêm ao liberalismo. E aí deixa eu colocar uma máxima muito presente no liberalismo, que aí muitas vezes a gente até se não tiver cuidado, a gente também faz a mesma coisa. A questão da paternidade, vou botar só paternidade e vocês botam um nome universal aí, porque para escrever devagar desse jeito eu passo a manhã toda. Paternidade universal. Aquele negócio, Ivani, Deus é pai de todos. Não tem? Não, ó. Deus não é pai de todos, ele é criador. Então, parece uma coisa que não tem nada a ver, mas isso é infiltrado nas igrejas. E uma outra coisa que faz parte do liberalismo é a questão da irmandade. Se Deus é pai de todos, então todos são irmãos. Não tem até aquele negócio, nós somos todos irmãos da parte de Adão e Eva. Misericórdia, meu irmão. Que negócio é esse? Nós não somos todos irmãos, não. Tá? Não somos nem primos. A irmandade universal é uma coisa do nosso tempo. Então, o perigo que o gnosticismo tinha no presente século, no nosso século, nós temos o liberalismo, que prega a paternidade universal e a irmandade universal. Irmãos, quais são as metodologias usadas pelo mundo para implantar o liberalismo? É o ecumenismo, juntar todas as religiões, dizer que todos os caminhos levam à salvação, todos os caminhos levam a Deus. Porque quando o homem for, ele vai chegar a Deus, mas para juízo. Para salvação só há um caminho, que é Jesus Cristo. Essas doutrinas, elas são contrárias à religião cristã. Dizer que todos os credos são igualmente verdadeiros e que estão baseados na experiência é como se você retrocedesse ao gnosticismo. A gente vê muito isso na atualidade, minha gente. Não, nós somos todos irmãos. Não, somos não. Irmão Nós Ivo, temos que demarcar irmão Ivo, pelas escrituras os limites da nossa fé. A fé, ela tem a escritura para enquadrar. Nem todo mundo acredita que Jesus Cristo é filho de Deus, nem todo mundo acredita que ele nasceu de Maria, ou até acredita, mas aí nega uma parte. Não, ele nasceu de Maria, eu acredito, mas ele não é o Senhor. Aí já nega uma parte. Essas pessoas, elas vão saindo da nossa irmandade, saindo da nossa paternidade. Entendeu, pessoal? Se a pessoa, ela negar um ponto, então ela já não é o nosso irmão. Quem são os nossos irmãos? Aqueles que acreditam que a palavra de Deus, ela é absoluta. irmão Ivo. Coisas que... Então, o que você diria? Os católicos sempre dizem, nosso Deus é um só. Você acha que o nosso Deus realmente é o mesmo Deus dos católicos? Pois é, eis aí a questão, né? Eu faço a pergunta para você, Lídia. Se eles têm o mesmo Deus que nós temos, e aí para ter o mesmo Deus que nós temos, João disse que nós temos que acolher a doutrina,
E se eu coloco outra doutrina que não foi a que Deus deixou, então eu vou ter que também responder a esse outro Deus que não é o Deus suficiente das Escrituras. Por isso, há um perigo muito grande em você colocar coisas para acrescentar fé que não estão nas Escrituras. Olha, querem abolir o absolutismo da Escritura, relativizando algumas coisas. Quando você relativiza, você entra num perigo. Aí vamos para a questão do pragmatismo. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Sabe o que significa? Eu já ouvi, mas não sei o que significa, não. Pragmatismo. Eu vou colocar só uma palavrinha aqui, para que nós possamos refletir sobre o pragmatismo, que é a palavra útil. O que é que o pragmatismo prega? Se for útil, vale a pena. Por exemplo, irmã Ivani, tem uma coisa que muitos usam, e aí, Silas, como é que tá a força? Tem muitas pessoas, muitas igrejas que usam metodologias que aumentam o número de irmãos. Não, irmão, ele está usando uma coisa que não está nas escrituras, mas está sendo útil. É o pragmatismo. Pois, meu irmão, eu prefiro ficar com uma igreja com 10 membros por 30 anos se eu estiver pregando a verdade. O pragmatismo, ele flexibiliza, é parecido com o liberalismo, mas tem essa questão humanista. Alguns estudiosos dizem que ele partiu do darwinismo e do humanismo secular. O que o darwinismo ele vai pregar? Que a criação não há criação, na verdade, né? Não acredito no criacionismo, mas sim no desenvolvimento das espécies e etc. Aí começa o desmantelo. Não há mais absolutos. Que absoluto? Não tem certo, não tem errado, depende. Tem um termo que muito usado no direito, eu estou fazendo direito agora, que é o termo depende. Depende. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, irmão, depende. Não, irmão, o que é certo é certo. O que é errado. O que é verdade é verdade. O que é erro é erro. Então, o pragmatismo, na verdade, ele vai pregar o que é útil. Então, se for útil, ele vale. Um dos sinais, né, um dos sinais contemporâneos para a gente identificar o pragmatismo é a questão de substituir a santidade pelo sucesso. Se o cara faz sucesso, ele não é santo, não, mas não está fazendo sucesso. Irmão, é do tempo que vendia CD, hoje não vende mais CD, mas se fosse o CD do cara vendeu 5 milhões de cópias. Ele é uma bênção. O pregador consegue reunir 10 mil pessoas. Eu não estou dizendo que o pregador que reúne 10 mil pessoas, ele fala besteira. Eu estou dizendo que se a metodologia que ele usa é o sucesso e não a escritura, isso é pragmatismo. É claro que há alguém que prega a escritura e arrebanha a multidão também. Pedro foi um desses. Porque, irmão, 3 mil almas numa cidade pequena, naquele tempo, era muita gente. E Pedro fez isso. 5 mil, 3 mil, e ele pregava a escritura. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o critério para crescimento é a questão da utilidade. Se for útil,
Se for útil, dá certo. Então, o sucesso entra no lugar da santidade, e a igreja, ao invés de ser um lugar de adoração, vira um clube, onde as multidões se aglomeram para buscar o que gostam. Buscar o que gostam. Eu estou me sentindo bem, né? Buscar o que gostam. Vixe, que M feio, né? Então, se a igreja busca só o que gosta e não o que a Escritura diz, na verdade, irmãos, nós temos que buscar o que nós precisamos. E o que nós precisamos, nem nós sabemos o que nós precisamos. Quem sabe é Deus. Qual foi a outra palavra que eu disse? Liberalismo, pragmatismo e misticismo. Vou ver se eu melhoro aqui minha letra. Misticismo. Ô, Botar irmão Ivo, Oi. consegui voltar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, uma observação. Quando você falou lá do duplo propósito de escrever a primeira epístola, que eu acho que você retomou agora, acho que agora é pertinente de eu falar. Falando sobre essa questão, né, do liberalismo, do pragmatismo, eu acho que talvez seja por isso, né, que dos objetivos de João era expor os erros doutrinários dos falsos mestres, que essa questão doutrinária, que como é que eu posso dizer, essas interpretações, digamos assim, da doutrina, da palavra de Deus, talvez seja por esse motivo que hoje sejam responsáveis por tantas denominações que existem, né? Das igrejas evangélicas e também das diversas vertentes que existem dentro da própria igreja católica, que a irmã Lídia falou aí, perguntando, né? Que isso é muito relativo, né? Que se eu sigo a palavra, não quer dizer que quem é católico não esteja dentro das práticas, né, que sejam aceitáveis, das doutrinas aceitáveis. Como existe também diversos tipos de vertentes dentro da própria Igreja Católica que os próprios católicos não se concordam, né, entre si. Então, eu acredito que seja basicamente isso, né. Eu estava tentando falar, mas aí eu estava no quiz, não consegui achar o limite, mas me perdi um pouquinho. Ei, professora, o que você acha da minha letra aí? Tá igual da sua filha? Tá melhor que a minha no papel. É porque eu estou escrevendo no mouse do. Pronto. Aí tem a questão do misticismo, que é um outro perigo do nosso tempo. O irmão, o misticismo, toda prática, todo ritual que foi estranho à Escritura, ele é místico. Não, irmão, mas dá certo aqui. Pragmatismo. Não, mas isso aqui, nós somos todos irmãos. Liberalismo. Tem coisas que é misturada. Esse é um paganismo que é uma salada de liberalismo com pragmatismo e com misticismo. Esse negócio, meu irmão, de você colocar um copo d'água em cima da geladeira ou da televisão e a pessoa dar uma benção para você beber, ou levar um pedaço da cruz de Jesus. Tem pedaço da cruz de Jesus que dava para nem a Amazônia, com tanta árvore, daria para suprir tanto pedaço da cruz de Jesus que tem por aí. Ô cruz grande, né, irmã Ivani? O povo fica trazendo um pedaço de pedra lá de Israel, ou o copo d'água do Rio Jordão. Irmão, essas coisas. Não tem lugar que é sagrado mais do que outro no nosso tempo, não. Você é o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Se fosse assim, Daniel não teria sido crente lá na Babilônia. Porque ele estava no meio
o contexto de Daniel é parecido com o nosso tempo de hoje. Como é que você é crente em Iguatu, meu irmão? Iguatu é uma tribo de misticismo, de pragmatismo, de liberalismo. Mas é possível, porque na verdade Deus mora dentro de mim. Então, os rituais estranhos, eles devem ser combatidos e não vivenciados por nós. Tá certo? Então, essa era a aplicação que eu gostaria de fazer. Os irmãos podem também fazer alguma observação, caso queiram. Vamos nos preparar para. Eu quero falar uma coisa sobre esse pragmatismo. Então, o pragmatismo resumindo, é o que é utilidade, né? Se faz Que é útil. o que faz bem, que mal tem. Quer dizer, é uma metodologia conveniente para a igreja pregar o que o povo quer ouvir. Se está Isso. atraindo pessoas com aquilo que eu estou falando, Beleza. não importa. Ainda que eu não fale o que elas precisam ouvir, fale o que elas querem ouvir, trazendo gente para dentro da igreja, está valendo. Isso Tá é um valendo. pragmatismo total, não é isso? Então, É. eu entendi. Obrigada, irmão. Valeu, minha irmã. Agora, eu, eu acho interessante essas epístolas de João, porque ela nunca foi tão importante como nos dias atuais. Porque foi escrita há tanto tempo, retratando o que nós estamos vivendo no século XXI. Porque tudo isso que foi falado aqui é o que está acontecendo na igreja evangélica, a igreja que se diz serva do Senhor. Porque pragmatismo é o que mais tem sido colocado nas igrejas, liberalismo também, e principalmente misticismo. Porque há igrejas, tem até uma pessoa num grupo aí que eu estou junto de um pessoal de oração, que ela sempre posta uma certa palavra de uma pessoa. E ele já entra, ao invés dele dar paz, Senhor, graça e paz, ou bom dia, boa tarde, boa noite, ele já entra shalom. Ele é apóstolo. Eu sou apóstolo fulano de tal. Ou seja, as pessoas, elas não estão direcionadas à palavra de Deus, a ler as escrituras e a aprender a verdadeira palavra de Deus. Então, as pessoas estão introduzindo vários costumes, várias coisas diferentes, e está ficando tudo tão normal que hoje em dia, até uma igreja que era tão séria, ela está se deixando levar por até misticismo, até misticismo. Algumas igrejas que antigamente eram sérias, hoje em dia já não são, por causa de ter aberto para coisas que agradam mais ao ouvido das pessoas, para que essas pessoas continuem dentro da igreja, dando seus dízimos e suas ofertas, porque se você for pregar realmente como tem que ser pregada a palavra, você vai espantar um monte de gente, muita gente não vai aceitar, porque já está acostumado às coisas erradas. Então, está muito complicado os dias atuais. As pessoas já não estão. Antigamente se dizia: você aceitou Jesus, então vá procurar uma igreja mais próxima à sua casa. Hoje em dia, não. Você aceitou Jesus como seu Senhor, então você vai procurar uma igreja séria que pregue o evangelho, porque não são todas que falam realmente a verdade. É verdade. Tem que ter um critério, né? Amém, meu irmão. Prazer estar com vocês. Ligam as câmeras aí para a gente tirar uma foto, botar no grupo. Paulo, Lídia, Yasmin, o pastor Arlindo já está com a câmera ligada, Ivania já e também o Maésio. Aí, Abel. Bel já fez o almoço, Bel? Vamos sair, viu? Já, pode vir. O golpe tá aí, cai quem quer. Aí, irmão Paulo, só na rede. Rico. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Foto tirada, foto colocada no grupo da igreja. Eu quero, nesse momento, pedir para o irmão Paulo Sérgio fazer a oração, né, finalizando, e o pastor Arlindo dar as bênçãos finais. Por favor, irmão Paulo.
Sim, deixa eu me levantar da rede. Ai. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que onde pedimos sabedoria, o Senhor tem abundância para nos dar, que a nossa intimidade contigo seja todo dia mais buscada, que a gente possa conhecer mais de Ti, que possamos entender que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor está ao nosso lado, nos escutando, nos aconselhando, nos mostrando a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e como foi pregado hoje aqui, mediante tantas religiões estão tentando pregar uma verdade que não existe, mas a verdadeira verdade nós sabemos que vem de Ti, está na Bíblia, e o Senhor jamais deixará um filho Teu se confundir, pois sabemos aquilo que é certo e o que é errado. Muitas das vezes vamos pelo lado que achamos que é certo, sabendo que é errado, porque é por ali que nos identificamos. Isso está errado. A verdadeira palavra é aquela que vem de Ti. O Senhor não engana ninguém. O Senhor Jesus Cristo falou: desse mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo não prometeu vidas maravilhosas. O Senhor Jesus Cristo já nos garante a eternidade. O Senhor Jesus Cristo é aquele que diz, aleluias, pode chorar hoje, mas o consolo vem pela manhã. O Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é paz. O Senhor veio a esse mundo para nos livrar de um mal que existe aqui, que muitas vezes as pessoas estão esquecendo, né? O inimigo de nossa alma, ele se encontra no mundo, né? Ele fala aos ouvidos, e aquele que dá atenção, aquele que escuta o que ele diz, acaba focando demais nesse mundo, esquecendo o verdadeiro mundo, que é aquele que está no céu guardando por cada um de nós. Como assim já foi falado e pregado na igreja, nós não somos um corpo que vive no espírito, e sim, um espírito que vive no corpo. Quando venhamos a entender que somos um espírito, que nós somos luz, que nós viemos de outro planeta, nós vamos dar valor mais àquilo que é espiritual, né? Nós estamos aqui de passagem, e quão bom é saber, Senhor Deus, que o Senhor é o único que venceu a morte, que ressuscitou. O Senhor é o único que diz que tem a chave da vida eterna, e é só através do Senhor Jesus Cristo que vamos conhecer esse mundo espiritual e viver para toda a eternidade, pois nenhum outro sábio, entre aspas, que passou por esse mundo, fala que ele vai nos levar para a eternidade. Só o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por esse domingo maravilhoso, né? Pois o Senhor conhece as nossas intenções de coração de cada um de nós. Aqui estamos e foi bom. E que bom será estar todo domingo aqui aprendendo mais de Ti. Muito obrigado, irmãos, e muito obrigado por ter tido esse tempozinho de paciência para estar me escutando. Amém? Glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. Pai, obrigado por esse tempo especial, a sua palavra maravilhosa em nossas vidas, em nossos corações. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, Glória a Deus.